Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Para nossa alegria, esse mês é o mês do nosso patrono, o senhor José Marques Garcia, que fará aniversário, na quinta-feira, 12 de maio. Então, com muita alegria, estamos todos nós aqui para podermos aprender um pouquinho mais do Evangelho, do Espiritismo, que esse batalhador tanto lutou para que pudesse, construir uma casa espírita, um jornal, uma casa de saúde, E para iniciar essa noite, meus amigos, eu quero chamar o nosso amigo Péricles, que irá fazer a oração inicial. Seja bem-vindo, Péricles. Muito obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Senhor Jesus, nessa segunda-feira tão maravilhosa como todas reunimos, pedimos a bênção da espiritualidade para mais esse encontro, que possa iluminar a casa de cada membro que está assistindo nesse momento e posteriormente os que virão assistir, que ilumine o Jean em todo o conhecimento que será transmitido a todos nós, que nos ilumine e abençoe com muito amor, muita paz. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Péricles. Mas antes de chamar, o nosso amigo que vai hoje fazer um estudo para nós, eu vou pedir para o nosso amigo Péricles colocar o hino do senhor José Marques Garcia, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem esse hino, e é um hino muito bonito. Então, para a gente poder iniciar essa noite, para poder também o nosso amigo Jean fazer o estudo dele da noite, tudo, vamos ouvir o hino do senhor José Marques Garcia. Boa noite, meus amigos, meus caros irmãos de doutrina. Venho hoje prestar a minha homenagem ao nosso mestre José Marques Garcia. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembrança, a nova era é uma vida, uma lição espargida para um fanal da esperança. Franca sente sua história no ensino de uma virtude, pois a casa de saúde mostra Jesus numa glória. Marques Garcia foi forte no ideal do espiritismo. Nos versos desse idealismo, teve rumo à sua sorte. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembranças, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o fanal da esperança.
maravilha, né, gente? Um dia cantarei assim também. Muito bonito ver o Fernando cantando, né? E agora, né, para a gente poder comemorar o aniversário do seu José Marques Garcia, eu quero chamar aqui o nosso amigo Jean Júlio, que é presidente da USE Intermunicipal de Franca, um estudioso da doutrina espírita, um trabalhador incansável. Eu falo que cada fase a gente tem uma pessoa que está ali trabalhando, labutando em prol da nossa doutrina, né? E o Jean, nos dias de hoje, é um. A gente sabe o tanto que não é fácil, né, Jean? Seja bem-vindo, meu amigo Jean. Vamos abrindo aí a janelinha, a portinha, e seja bem-vindo. Você sabe que você é um trabalhador, vamos dizer assim, igual o São José Marques Garcia. Nossa Senhora, parece não. Os tempos são outros. Jamais. Os tempos são outros. O tanto que você labuta em prol do movimento espírita em Franca, quantas pedras também já levou. Então, né, meu amigo? Eu sei que você não gosta nada disso, a gente também nem precisa disso. Mas fazendo assim, um jogadilho de palavras, porque a gente sempre, em cada época, precisa de um irmão que vai ali com coragem, força e fé e trabalhe, né, em prol dessa nossa doutrina. E hoje, gente, o Jean vai falar de um tema que ele quase não gosta, centro espírita. Ele vai fazer uma reflexão sobre o centro espírita. Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Pode puxar a cadeira e sentar. Mais uma vez, Tânia, obrigado pelo convite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão? É uma grande satisfação estar com vocês nessa reunião de segunda-feira. E nesse mês é muito importante para nós, né, do Movimento Espírita Francano, que comemora a oportunidade que nós tivemos de ter esse espírito como nosso patrono, José Marques Garcia. Então, é um motivo de muita alegria e honra estar nesse mês falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. E o tema que nos foi proposto foi sobre o centro espírita. É claro que nós não desejamos e nem temos a pretensão de esgotar nenhum assunto sobre esse tema, porque, na verdade, ele nunca será esgotado, porque é um processo de evolução, porque ele passa por transformação de acordo com que o tempo vai se passando, porque são formados por pessoas. E para a gente começar, nós precisamos falar um pouquinho de história, né? O primeiro centro espírita do mundo, intitulado Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, surge em Paris, quase um ano após o surgimento do Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, no dia 1 de abril de 1858. Então, qual era o objetivo desse centro espírita? Kardec elaborou o trabalho das primeiras questões do Livro dos Espíritos, da primeira edição, ainda em sua casa, onde ele recebia as correspondências, e ele, com a sua sapiência, percebeu da necessidade de possuir um local para realizar essa atividade de pesquisa. E aí era essa função do Centro Espírita, da Sociedade Espírita da época. Essa primeira Sociedade Espírita, ela tinha um trabalho regular, acontecia na terça-feira, principalmente, e ali se reuniam os maiores pensadores e pessoas da alta sociedade para estudar o fenômeno espírita. Não era de porta aberta, as pessoas eram convidadas para estar nesse grupo, e pessoas que possuíam índole e idoneidade comprovadas. Elas eram associadas, né? Existia uma participação financeira também para a manutenção desse grupo. Então, para a gente já aprendendo aí, né, a necessidade de nós termos o cuidado da manutenção da casa espírita. E ela é composta por essas pessoas sérias e com homogeneidade de pensamentos. Então, a preocupação
nessa tarefa, na realização dessa atividade, na formação dessa sociedade espírita, uma preocupação era com a seriedade das pessoas. Então, quem quisesse brincar ou apenas conhecer por conhecer, não participava dessas atividades. Não é à toa que nós temos no livro O que é Espiritismo uma pergunta, mesmo até uma possibilidade de se participar dessa sociedade espírita, conhecer os fenômenos que aconteciam nessas reuniões, e Kardec fala da inutilidade da participação de uma reunião dessas para uma pessoa que só vá por curiosidade. E a gente segue isso, nós temos que tomar isso como um modelo, né? Que as nossas reuniões, principalmente as ostensivas, as práticas ostensivas, devem ser realmente de cunho sério e fechado. Kardec, ele, após esse período esse começo da doutrina espírita, ele começa a fazer as viagens, né? Nós temos até um livro, A Viagem Espírita, onde relata uma das principais viagens que ele fez, mas ele fez outras, onde ele começa a perceber a diferença dos centros espíritas. Mas, inicialmente, o centro espírita serviu de laboratório e de pesquisas sérias. Então, a característica inicial da sociedade espírita era de pesquisa, porque estava num processo de elaboração da doutrina, né? Nós sabemos que se nós quisermos conhecer a base dessa ciência, que é o espiritismo, nós devemos ter conhecimento da Revista Espírita, que é uma revista especializada, que Kardec escreve até o final, até o seu desenlace. Nós precisamos conhecer o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então, se nós tivermos noção dessas obras e o que é o Espiritismo, essa é a orientação que ele dá lá no Livro dos Médiuns, nós temos a noção da ciência. Após isso, nós temos as questões, podemos dizer, morais, né, que nos levam à vivência, que é o Evangelho, o céu e o inferno, e a Gênese retoma questões científicas e alguns estudos mais aprofundados. Então, ele cria, juntamente com esse centro espírita, uma revista especializada para essa nova ciência, que é o Espiritismo. Como a medicina tem a sua revista, a matemática, a enfermagem especializada. Então, nós temos a Revista Espírita até hoje, poucas casas estudam, né? Nós temos a grata alegria de o Idefran fazer esse trabalho semanalmente, com Mário Arias, tem algumas casas espíritas que realizam esse estudo, mas são poucas pessoas que estudam a Revista Espírita ainda. E ainda nós não podemos esquecer que essa ciência espírita, que é estudada nesse centro espírita, ela dá origem a várias palavras novas. Então, a doutrina espírita possui palavras novas. E aí nós não podemos esquecer de começar a utilizá-las. É muito interessante, acredito que poucas pessoas têm. Eu vou mostrando alguns livros para vocês, que a gente faz questão de adquirir com o tempo, né? Fuçando esses livros que a gente ganhou, foi comprando os livrinhos, e eu adquiri já vai um bom tempo. Esse livro, que não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que, na verdade, é um compêndio do Livro dos Médiuns. Ali nós temos o dicionário. Porque quando nós vamos falar uma palavra, nós precisamos buscar essa palavra no dicionário espírita. Às vezes, se eu pegar o dicionário da língua portuguesa, a definição, o significado dado a alguma palavra não é a mesma dada por Kardec. Então, quando nós formos estudar a doutrina espírita, nós precisamos ter esse dicionário ao nosso lado. Olha, o que se refere quando está falando de anjo, de alma, de espíritos? O que Kardec, com auxílio dos espíritos, registrou? Então, são cuidados que essa ciência, que essa instituição inicialmente teve e que nós devemos ter como casa espírita. O critério que nós devemos usar é as obras fundamentais da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela se espalhou rapidamente na época de Kardec, e já no Brasil, no meados do século XIX, já se encontrava vários pontos de estudos da doutrina espírita
por pessoas muito intelectualizadas. É muito interessante para nós, até nós ouvimos muito isso dos companheiros, que a doutrina é a doutrina dos livros, né? E desde muito cedo, a formação dos membros das casas espíritas, dos grupos religiosos, que muitas vezes eram nas casas das pessoas, eram formados por pessoas com conhecimento intelectual. Muitas vezes, os centros começaram com pessoas que saíram do país, que foram estudar, filhos que foram estudar na Europa, na França, principalmente, porque era habitual encaminhar os filhos para a França, porque era o ponto, né, de referência para os estudos, e esses filhos traziam as obras fundamentais, isso já no meados do século XIX, 1870, 60, e praticamente nós podemos ter como primeiro grupo espírita um grupo da Bahia, e aí foi se multiplicando com o tempo. Não foi diferente na cidade de Franca, também em meados de 1864, começou-se um grupo constituído pelo senhor Cavaleiro Petralha e outros companheiros da época. E, posteriormente a ele, nós temos aí José Marques Garcia, né, que era um comerciante, veio para a cidade de Franca, vocês sabem toda a história dele, né, que ele vem e realiza esse trabalho de fundação oficial do Centro Espírita Esperança e Fé, mas tem como nome inicial mais conhecido até hoje, né, como Nova Era, isso devido ao jornal. E é muito interessante, porque no início da doutrina espírita, ele recebe, esse centro, que é o de vocês, recebe muita influência do jornal, que levou as pessoas, principalmente a esse centro, a estudarem. Porque o que a gente percebe na doutrina espírita é que, no Brasil, o espiritismo, diferente da França, ele passou por um sincretismo muito grande, uma mistura, ele assimilou muitas atividades da Igreja Católica e muitas atividades da Umbanda. Então, nós podemos dizer que até hoje a gente mantém algumas coisas. Por exemplo, a mesa branca. Por muito tempo, nós ainda, em Franca não, mas em outras regiões do país, nós somos conhecidos centro de mesa branca, que é um estigma que nós devemos tentar trabalhar e modificar. Eu sugiro que todo mundo mude a cor da toalha da mesa. Por sinal, para mim, deveria ter uma mesa bem pequena que serviria só para psicografia, que é o objetivo da mesa. O objetivo da mesa no centro espírita é a psicografia. Hoje, a utilização de data show e aí sucessivamente. Não tem a necessidade, nós sabemos de antemão, de médios ficarem em torno da mesa para que haja comunicação. Isso foi nos primórdios da doutrina, onde estava se experimentando lá na sociedade espírita. Hoje nós sabemos que a comunicação é por meio de pensamento, a comunhão é por meio de pensamentos. E essas práticas sincréticas, elas acabam vindo com o tempo. E nós acabamos adotando a mesa branca da Umbanda, as rezas da Igreja Católica, as imagens da Igreja Católica no centro espírita. E isso foi se modificando com o tempo, claro. O assistencialismo do Brasil é muito grande, né? A gente acredita que seja isso um ponto positivo, mas acabou ficando muito nessa questão do assistencialismo, a cura do corpo. Às vezes, quando você partia para um estudo, voltava muito mais para o formalismo, então formação de pessoas, então formação de médium, formação de formação para tudo, mas sem se preocupar com a questão dos sentimentos, e sim muito mais para a forma. E nós trazemos muito as questões da Igreja Católica para o nosso movimento espírita. Desde os primórdios, ainda se mantém muitas coisas, mas desde os primórdios. Mais ou menos na década de 40, de 50, do século XX, as federativas começaram a se preocupar com isso, porque começou a haver uma mistura, e as pessoas acabaram sendo até mesmo procuradas para dar satisfação. Porque os centros espíritas, a gente encontra isso até hoje, não eram centros espíritas, eram centros de Umbanda, de Candomblé.
Então, às vezes elas escreviam centro espírita, mas na verdade elas tinham como verdadeira característica centros espiritualistas. Mas muitos de nós também mantivemos isso até mais ou menos a década de 50 do século XX, a falta do estudo. A prioridade não era o estudo, mesmo porque a grande maioria dos fundadores dos centros espíritas eram semi-analfabetos. Então, a dificuldade, né, a escola formal, ela é muito nova. Poucas pessoas estudaram, a maioria era da roça, trabalhava para ajudar os pais, então fundava o centro muito consequência de questões mediúnicas, que graças a Deus fundaram, né? Nós temos muitos centros espíritas na década de 30 do século XX, na nossa região. Então, nós temos, em média, 30, 40, 50 centros dessa época, aonde acredito que houve, a espiritualidade falou, agora é a hora da gente começar a semear para amanhã começar a colher ainda mais. E eu acredito que esse período dos processos mediúnicos, eu brinco muito, minha avó, meus avós, né, falavam que existiam mulas sem cabeça, né, as obsessões eram grandes, a gente entende todo esse processo e tal, e que eu penso assim, se nós não tivéssemos tido esses centros lá no começo, nós ainda estaríamos com grandes processos obsessivos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas eu tive centros espíritas que pessoas chegavam amarradas no centro espírita e que um médium de efeito físico, conseguiam, com toda a ignorância no sentido intelectual, resolver aquela questão por moralidade, que é o mais importante para nós. Então, o centro passa por um processo de reflexão todo momento, porque é formado por pessoas. O movimento espírita que acontece dentro das casas é formado por espíritos encarnados e desencarnados. E aí vão assimilando esses conhecimentos e percebendo. E aí eu vou puxar uma sardinha para o movimento espírita de unificação, a responsabilidade e a importância desse trabalho. Porque Kardec sempre deixou claro para nós, pelo menos está lá em Obras Póstumas, nas revistas espírita, da importância do intercâmbio entre as casas, para que nós possamos avaliar se está existindo ou não uma coerência doutrinária entre as casas espíritas. Porque eu posso estar no Brasil e na Austrália, frequentar um centro espírita e dizer, esse é um centro espírita, porque ele segue as obras da codificação da doutrina espírita. O objeto de estudo do centro espírita sempre foi o espírito. A casa espírita não tem como objetivo curar corpos. Isso é consequência. O estudo da doutrina espírita vai nos levar a reflexões que nos fazem transformações morais e, consequentemente, quando eu entendo, vamos dar um exemplo, que o perdão é um ato de inteligência fisiológico, eu me curo, eu me liberto de todas as doenças, as amarras que me prendiam ao outro. Então, a forma é racional. A nossa fé, ela é raciocinada. Isso é muito claro para nós, mas às vezes a gente perde essa noção. Às vezes a gente acaba passando por esse conhecimento sem refletir. Um dos aspectos com que mais nós deveríamos nos preocupar é com a definição clara do que é o Espiritismo e como ponto primeiro para a definição dos objetivos do centro espírita. Então, quando eu sei o que é o Espiritismo, eu consigo definir qual é o objetivo da casa espírita, que é levar, pelo menos o que a gente percebe, o ser espiritual, encarnado ou desencarnado, ao processo de autolibertação por meio da educação. Então, quando eu utilizo o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita nas atividades da casa, nós não encontramos tantos problemas. E aí, a questão do estudo, né? No começo da década de 50, nós ouvimos muito falar, hoje a gente ouve muito falar ainda, que o centro espírita é uma escola, que o centro espírita é um hospital, que o centro espírita é um templo,
Nós temos que tomar muito cuidado com essas definições, porque a escola fala de formalismo. Nós podemos ter o centro espírita como escola no sentido de instrução, de orientar as pessoas, mas ali não existe professores, não existe mestre, não existe donos da verdade no centro espírita. E muitas vezes na cátedra da faculdade, da escola, acaba o professor sendo o titular do saber. Não é o caso da casa espírita. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas definições. Hospital. O hospital é um tratamento que a pessoa não fica nele. Ela passa pelo tratamento e volta para a sua vida normal. Então, ele pode ser um hospital, um pronto-socorro imediato, mas diferente do que se tem com essa palavra, é nós libertarmos. Será que realmente o centro espírita é um hospital? Hospital no sentido que tem essa palavra, ou hospital, um tratamento contínuo, um tratamento não paliativo, mas sim contínuo no sentido de nos mantermos sempre sadios, como seres espirituais. E como templo, será que nós temos a casa espírita como nós tínhamos a Igreja Católica ou outra denominação religiosa? Porque às vezes eu não faço o sinal da cruz, eu não tomo a hóstia, mas vou no centro espírita como a obrigação. Então, eu só transfiro a localização, lembrando sempre que o nosso estímulo à adoração não é externa, e sim interna. O primeiro centro espírita que nós habitamos é esse corpo. Então, podemos dizer que eu sou o primeiro centro espírita. E aí nós encontramos com o outro dentro dessa casa física e fazemos uma comunhão, né, de conhecimentos, de trocas de experiência. Mas nós não podemos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, de manter ou transformar a nossa casa espírita em um templo religioso, no sentido de uma igreja. Né? Vamos nos avaliar, será que nós estamos fazendo isso? Será que as posturas que nós temos dentro da casa espírita é de uma igreja ou é de uma sociedade que reflete, que tem uma fé raciocinada, que percebe as modificações do mundo e consegue interagir sem inventar nada, inventar moda, né? Porque o centro espírita é constituído por espíritos em evolução. E o aprendizado, ele está na convivência, e essa convivência faz com que nós afastemos esse atavismo que nós trazemos de outras religiões. Então, nós passamos muito tempo por meio do movimento católico, principalmente, que foi a igreja dominante de várias encarnações nossas, e nós trazemos esses sentimentos, essa necessidade, muitas vezes de ficar com a cabeça baixa, muitas vezes a gente via muito, ainda tem, né, no nosso movimento espírita, muitas casas escritas assim, o silêncio é uma prece. É um equívoco no meu pequeno pensar. Eu posso até escrever silêncio e prece, mas que o silêncio é uma prece, isso é um equívoco. Quantas vezes a boca está fechada e o pensamento está longe, né? Quantas vezes nós, vamos lá, cada um sabe dos seus pensamentos, que a gente estava dentro do centro espírita fisicamente, mas que nós estávamos longe em pensamento. Então, nos leva a várias reflexões. E os caminhos para a solução dos problemas que acontecem no centro espírita é ter uma base sólida. Quando o centro espírita possui uma base sólida, doutrinariamente falando, nós não temos dificuldade de resolver as questões. Porque aí, quando ela é sólida, envolve o amor, o sentimento, a renúncia, a dedicação, até mesmo quando nós vamos orientar o outro, para falar das verdades que nós acreditamos por outro. Então, de repente, eu estou num grupo que nós estamos aprendendo a conviver ainda, e eu tenho que virar para o outro e falar, olha, isso não é espiritismo, eu não vou usar da arrogância, da maledicência, da ofensa, desfazer do outro, mas vou utilizar desses princípios básicos que estão sólidos em mim, lembrando sempre que o nosso modelo guia é Jesus, e ele fala de doçura, de afabilidade, de benevolência, de perdão das ofensas. Então, quando eu estou num grupo e eu tenho que orientar alguma mudança, propor alguma mudança, sempre vai ser dessa forma.
muitas vezes nós possuímos almas muito frágeis, que ainda sentem necessidade de transferir as suas responsabilidades para a liderança da casa espírita, transferir os seus anseios, os seus desejos para a casa espírita. Às vezes a pessoa não se realiza profissionalmente, ela quer se realizar no centro espírita, né? De repente ela quer realizar atividades que não tem nada a ver com o espiritismo dentro da casa espírita. Então, e às vezes a comissão executiva da casa, que aí é o nosso diferencial, né? Nós não temos um líder, graças a Deus, grande maioria das casas tem as suas eleições, as suas mudanças de comissão executiva, e aí é um processo, posso dizer, até de evolução do trabalho, aonde há um aprendizado, e as pessoas percebem, ó, não há necessidade disso mais. E isso tudo por meio do estudo aprofundado em Kardec. Eu tomo a liberdade em dizer que o único compêndio que possui a doutrina espírita são as obras de Kardec. Os outros podem ajudar, ilustrar, mas o espiritismo está nas 23 obras de Kardec. Os outros são ilustrações, podemos dizer assim, que são aprendizados também, né? Às vezes nós trazemos muitos valores individuais para dentro da casa espírita. Então, é um processo de reflexão contínua, com muito amor, com muito jeito, né? De repente, nós trazemos algumas orações para dentro da casa espírita que não tem nada a ver com o movimento espírita. Eu peço, eu sou muito claro na minha fala, você já me conhece há um tempo. Por exemplo, eu não entendo a hoje, respeito, e eu não tenho problema nenhum com ela, pelo contrário, sou muito grato, mas eu não entendo a Ave Maria dentro do centro espírita, porque o que está escrito na Ave Maria, ela está em desacordo com o que nós acreditamos. Eu estou falando de teoria, né? Santo, nós não acreditamos em santos, né? Então, Maria não pode ser santíssima para nós, é Maria, né? É um espírito que está numa condição, acredito que muito melhor que nós, mas eu estou dizendo a palavra. Quando a gente vai instruir, o outro que está chegando na casa espírita, ele pode se confundir um pouco, e nós temos que ser muito claros. Olha, aqui não se faz sinal da cruz, aqui nós não temos imagens, por isso, aquilo, né? Então, a casa espírita é um ambiente de estudo contínuo, de reflexão para a alma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas reflexões, com as nossas expressões equivocadas dentro do centro espírita. Então, chakra, mas virou comum. Virou comum porque nós não buscamos a fundamentação espírita. Essa palavra não é espírita. Chakra não é espírita. E aí nós vamos utilizar, karma não é espírita. Não são palavras que Kardec colocou nas obras. E nós temos palavras que são, e até desrespeito a essas denominações religiosas que utilizam essas palavras, porque elas têm um significado. E desrespeito à ciência espírita, porque a ciência espírita possui denominação. Vou dar um exemplo muito simples, que vocês devem saber muito bem isso. A palavra espírito, com letra maiúscula, ela tem um significado. A palavra espírito, com letra minúscula, ela tem outro significado. Né? Então, assim, isso para nós é muito importante. Claro que é, porque quando eu vou ensinar uma criança, quando eu vou falar assim, mas o cachorro tem espírito com letra maiúscula ou letra minúscula? Isso para nós é importante. A parte moral, ela está aliada à intelectualidade para nós. Então, o processo de evolução, ele é contínuo. Claro que uma asa acaba, às vezes, batendo mais rápido que a outra, um lado fica meio pendendo, que muitas vezes, no meu caso, a parte moral, né? Às vezes a gente está trabalhando muito em conhecimento, mas está trabalhando a parte moral. Mas nós temos que tomar cuidado, ainda mais quando a gente é modelo. E aí, quando eu me refiro ao Esperança e Fé, eu tenho o Esperança e Fé como modelo. Então, peço licença para falar isso. Na verdade, eu falo isso toda vez que eu vou no Esperança e Fé, por ser a primeira casa espírita de Franca e região, ela tem que ser modelo. Tudo que Esperança e Fé fizer vai ser modelo para outras casas. Ou vai ser motivo de grandes críticas. Então, se o Esperança e Fé começar a bater batuque nas reuniões mediúnicas, com certeza, ou vão copiar, ou vão realmente questionar com muita falta de indulgência. Que eu acho que a gente ainda está aprendendo ainda essa questão da indulgência na casa espírita, né? Então, o maior trabalho da casa espírita
é levar o espírito à sua transformação moral. E qual que é o objetivo da nossa encarnação? Qual é o objetivo da nossa encarnação? Ele é de expiação, ele é de provas, para nos levar ao processo de perfeição, porque nós somos espíritos perfectíveis, e, acima de tudo, nos levar a compreender que nós vamos ajudar, estamos ajudando na cocriação do universo. E a responsabilidade do Centro Espírita nisso é imensa. Quando o Centro Espírita encaminha seus confrades à compreensão do ser espiritual que ele é, tudo fica mais fácil. Ela consegue desenvolver o trabalho e manter aquelas pessoas. Porque os maiores desafios dos centros espíritas primeiro, como já dissemos, é compreender o objetivo do centro espírita. Qual é o objetivo primordial do centro espírita? Educação de almas. Processo de revisão de conceitos. Refazer planejamento reencarnatório. Brinco muito com isso. É que nós precisamos ensinar as pessoas a refazerem, ou melhor, revisarem o seu planejamento reencarnatório. Então, é ensinar os nossos frequentadores, os nossos participantes, a mim, que de vez em quando a gente tem que sentar numa mesa e falar, olha, peraí, nós estamos fazendo o que a gente combinou? Porque ou nós acreditamos ou nós não acreditamos que nós saímos do corpo ao dormir. Será que nós estamos contando com o nosso mentor amigo, nosso anjo da guarda, para nos ajudar a revisar esse planejamento reencarnatório? Porque, às vezes, vamos dar um exemplo, a gente vai comprar um carro, a família decide comprar um carro, e nós combinamos de juntar por mês R$500. E, de vez em quando, você tem que ir revendo as metas, ver se a gente está conseguindo fazer, se vai ter que ajustar um ponto, vai ter que o chuveiro vai ter que diminuir o tamanho do banho, a torneira vai ficar menos ligada, para que se chegue aos R$500. E é porque a gente ainda é muito instável. Imagina nas questões espirituais. De vez em quando nós temos que sentar. E o centro espírita tem essa função de, muitas vezes, informar, auxiliar as pessoas a revisarem o seu planejamento reencarnatório. Será que você está cumprindo com as suas responsabilidades? Será que você não está fugindo? Vamos dar um exemplo. Será que nós estamos ainda... a família está indo na evangelização infantil, na mocidade, na pré-mocidade, nos encontros de gestante, nas palestras? Será que você tem participado desse trabalho? Você tem sido um homem de bem na sociedade? Então, quando a gente compreende o objetivo do centro espírita, ele inclui, na minha pequena visão, que é levar ao outro a autoeducação. Como tem uma frase de André Luiz, que ele diz, educação da alma, a alma da educação. Acabar também com o personalismo, né? Muitas vezes a gente vai no centro espírita, eu acredito que isso já não existe tanto mais no Esperança e Fé, que é um centro que já passou por várias transformações, tem sido exemplo para várias casas, aonde a gente vai na casa espírita por causa daquele médium, ou por causa daquele mentor, ou ainda, não é realmente o caso do Esperança e Fé, eu vou no centro do fulano de tal. E o fulano de tal, na verdade, fundou, às vezes até já desencarnou, e a gente continua ainda adotando esse personalismo que atrapalha muito o trabalho. Ele desperta o ciúme, a inveja, a maledicência, e ainda o apego das pessoas, aquela dependência nos médios. Então, olha um desafio que nós temos, viu, gente? É muito forte isso ainda no movimento espírita, que só o estudo, principalmente das duas primeiras obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, nos faz libertar dessas questões. No Livro dos Médiuns, nós temos um modelo de estatuto para aquela época da sociedade, mas que ainda tem muita parte que é muito atual, porque ele fala de unidade, ele fala de coesão. Então, um grupo espírita, ele tem que ser formado por pessoas coesas, pessoas que buscam uma homogeneidade de atitudes, de pensamento. Não estamos falando aqui de perfeição e nem de exclusão de pessoas, e sim aproximar as pessoas, para deixar bem claro qual é o objetivo desse grupo, para que as pessoas se sentirem à vontade ou não de estar nele. Às vezes a gente percebe, e claro que tudo é um aprendizado, que dentro de uma casa espírita
tem vários grupos, 10, 20, 30 grupos, e as pessoas nem se conhecem. As pessoas nem se conhecem. Eu não sei se isso é saudável. Eu confesso para vocês, eu não sei se isso é saudável. Quando a gente vai se deparar com uma dificuldade, porque a diretoria é única. Quem responde perante o poder público, quem responde perante as autoridades maiores, e até mesmo perante a espiritualidade referente ao trabalho do centro espírita, é uma diretoria. Então, de repente, precisa de buscar essa unidade. Pelo menos é a orientação de Kardec, né? E ele não tem preocupação com quantidade, é muito claro isso. Tanto no que é Espiritismo, quanto no Livro dos Médiuns. Ele fala de homogeneidade, unidade, grupos pequenos, aonde as pessoas possam, principalmente nas reuniões mediúnicas, onde as pessoas possam estar pensando semelhantes, né? Acabar com o maravilhoso sobrenatural. Ainda nosso movimento é muito sobrenatural, a comunicação com os espíritos, né? Tudo é muito sobrenatural. Certa feita, uma das meninas da Mocidade Espírita, a gente conta essas experiências, porque o movimento espírita é muito rico. Eu comentei com ela que eu cheguei na casa espírita com 3 meses de idade. A minha avó me levou com 3 meses de idade, e depois disso a gente continuou frequentando, eu conheci outras denominações religiosas, mas eu acabei ficando mesmo no espiritismo, como eu estou até hoje, né? Mas eu conheci a mesa doutrinária. Então eu participava das reuniões mediúnicas muito jovem, com 5, 6 anos de idade, e eu sempre fui muito apaixonado pela comunicação mediúnica, porque para mim é um dos trabalhos mais lindos que nós temos na Casa Espírita. Até hoje eu acho esse entendimento, mas hoje é claro que eu tenho uma visão completamente diferente, né? Hoje eu tenho um conhecimento, mas eu acho a coisa mais linda. E ela ficou assustada quando eu falei isso, porque para ela aprendeu que ainda é muito sobrenatural, é muito maravilhoso, no sentido até pejorativo dessas duas palavras. Porque, não pode. Não pode comer. Isso porque os espíritos por ordinário nos dirigem. Então, tirar esse sobrenatural, principalmente para nós, depois para o movimento espírita e para a sociedade, né? Porque é natural. A mediunidade, principalmente a mediunidade, é o nosso primeiro sentido. Primeiro. Lá, desde o momento que eu estava como princípio inteligente, eu já tinha influência mediúnica do meu anjo da guarda, que me ajudou no processo de evolução, né? A me tornar, me passar pela fase hominal, né? Revisão das atividades, como nós já dissemos, sem melindres, né? Porque aí quando a gente fala com amor, com carinho, com jeito, a gente vira para o outro e fala: olha, companheiro, já não dá mais para a gente fazer isso. Já não dá mais para a gente continuar com essa atividade. Isso não, nós percebemos que isso não é espiritismo. Após passar pelo critério que Kardec sempre nos ensinou, né, que está lá no início das obras fundamentais, onde fala sobre a coerência doutrinária, onde vários médios desconhecidos, de grupos diferentes, estão percebendo essa movimentação da espiritualidade, da necessidade da mudança e de abrir os olhos para a verdadeira doutrina espírita. Né? Aumentar o trabalho, a quantidade de trabalhadores é um desafio, né, muito grande, mas isso a gente consegue por meio do trabalho e da fé raciocinada, e não pelo temor. Porque ainda nós falamos muito no centro espírita de punição, vai pagar, né, de uma forma pesada. Então, nós tiramos o céu e o inferno e transformamos em nosso lar e umbral, esquecendo que se nós estudarmos as obras de André Luiz, nós vamos perceber nitidamente, na evolução do processo do aprendizado, que nas últimas obras fica muito bem claro que houve a necessidade de demonstrar uma região, mas que com o tempo ficou bem claro que esse céu e inferno é a condição que nós encontramos e não o local. Nós podemos formar os locais, mas inicialmente que esse céu e inferno... Então a gente ainda utiliza esses instrumentos e aí acaba realmente assustando as pessoas. Então ela não fica ali por uma fé
raciocinada. Ela não fica ali no trabalho porque ela sente prazer, mas por medo, às vezes, que é o que acontece em outras denominações religiosas. Porque nós trazemos esse atavismo muito grande da punição, né? Inovar, nós temos a necessidade de inovar, mas nós temos que ter cuidado com inventar. Porque às vezes a gente quer inovar, mas a gente quer inventar alguma coisa. A administração da casa espírita, esse é um cuidado que nós temos que ter a todo instante, né? Utilizar a parte administrativa baseado nas obras fundamentais e também utilizar as leis civis, na qual o estatuto é a nossa lei. Dentro da casa espírita, o estatuto é a representação das leis civis. Então, se existe um problema dentro da casa espírita, que a questão do falar com amor, falar com carinho, já não está resolvendo mais, a gente tem que pegar o estatuto e falar, olha, fulano, não pode, porque o estatuto está falando que não pode. Então, não vai fazer. Então, às vezes, a gente tem que agir dessa forma, sempre com muito carinho, como jeito a gente vai repetir muito. Porque a função principal do centro espírita é acolher, consolar, esclarecer, orientar em todos os momentos, nos períodos que nós estivermos encarnados, em todas as idades, né? Levar as pessoas a serem instruídas a todo instante, né? O propósito do centro espírita pelo menos a gente pensa, né? A gente está quase encerrando a nossa fala, né? É sempre tentar tirar essa noção de que nós temos que a casa espírita é um posto de socorro e alívio, para que nós possamos levar as pessoas que frequentam o centro espírita à compreensão do verdadeiro sentido e objetivo da casa, que é a renovação desse ser espiritual, desse ser que está encarnado, através do incentivo, do desenvolvimento dos valores da alma, valores éticos, nobres, capazes de gerar transformações no mundo. Então, nosso dever é sair dessa acomodação, tirar o centro espírita da conotação de templo, de crenças, e assumir uma feição de escola, mas no sentido de aprendizado contido para a alma, por meio principalmente do trabalho. E esse é um trabalho intelectual e físico também. E físico. Aprender a virar por outro e falar, olha, a sua fé te cura, mas o trabalho vai te auxiliar a alimentar essa fé. Eu tenho brincado muito nas minhas apresentações, né, que espiritismo, mediunidade, ser espírita é 99% transpiração e 1% inspiração. Nós precisamos suar mais, no sentido de trabalho mesmo, de nos dedicar para que nós possamos desenvolver essa independência em relação às pessoas que coordenam a casa espírita. A nossa responsabilidade é imensa, para as pessoas que passam na nossa casa espírita, elas se sentirem libertas. Porque até então, meus irmãos, nós estávamos presos à ignorância. Nosso maior mal, até então, tem sido a ignorância do que nós somos, do que nós sentimos, do que nós fazemos e a reação e os efeitos dessas atitudes. E hoje a doutrina espírita, por meio do centro espírita, tem essa ferramenta que é a educação das almas, por meio do trabalho, do esforço intelectual. Então, nossa proposta deve ser sempre levar o outro à independência e se tornar útil, se tornar cada vez mais responsável. Porque eu não sei se acontece no Esperança e Fé, mas eu acredito que sim. Se você quiser pedir alguma coisa para alguém, peça para aquele que tem mais coisa para fazer. Aquele que participa do passe, ajuda na abertura da casa, limpa o centro espírita, participa de todos os estudos. Se você pede alguma coisa para ele, você pode ter certeza que ele vai assumir e vai fazer. Aquele que não faz nada, que tem tempo livre, você nem precisa pedir. Você pode insistir,
porque a gente tem que insistir, mas ele não vai fazer. Porque nós deixamos essas pessoas, às vezes, acomodadas. E precisamos, de vez em quando, vamos trabalhar. Porque nós seremos responsabilizados também. Nós que já estamos estudando a doutrina espírita, que já somos frequentadores assíduos, precisamos estimular o outro ao trabalho. E aí, uma das maiores dificuldades que nós temos é não permitir que o outro falhe. Nós temos que deixar que o outro faça atividade, que ele erre, ele vai ser instruído. Mas se ele errar, é acolher, abraçar e falar, é assim mesmo. Eu também comecei assim e agora vamos junto. As primeiras comunicações mediúnicas que nós tivemos como instrumento da espiritualidade não foram aquelas ensinadas nos livros, foram aquelas aonde tiveram que segurar o médium. A gente sabe disso. Quem participa de reuniões e vai a um processo de educação, onde o médium aprende a educar os sentidos. O aparelho mediúnico, que a gente brinca muito, minha avó falava muito isso, meu aparelho mediúnico, né? Então é tudo um processo de educação. E a nossa doutrina, como foi dito no início, é a doutrina dos livros. Nós não podemos alegar ignorância. Então, eu vou até mostrar um livro para você, para a gente terminar. Esse livro, né, agora houve uma nova edição, Orientação ao Centro Espírita. Ele é livro de cabeceira para quem coordena trabalho, para a diretoria da casa. Aí nós temos outros, eu tenho vários para mostrar para vocês, Organização Contábil da Casa Espírita. Esse é maravilhoso, do Herculano Pires, né? Tem muita gente que não gosta do Herculano Pires porque ele é bem taxativo em várias questões. Hoje nós sabemos que estamos ficando encarnados mais tempo. Eu tenho um pai de 81 anos que está mais lúcido que eu, podemos dizer. E tive uma avó que desencarnou com 102. Então, nós temos aí espíritas muito queridos que estão com 100 anos. E aí nós temos que começar a trabalhar a questão dos idosos nas casas espíritas. Então, se eu quero atender as pessoas bem, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que estudar. Eu quero ser um bom trabalhador na área do passe, que eu possa entender todo o processo. Aí nós queremos desenvolver a arte na casa espírita. Olha, nós temos instrumento que nos ensina a estudar a arte, é importante da arte da casa espírita. Nós temos que montar uma biblioteca? Tem instrução para montar a biblioteca. Aí Franca é um exemplo do encontro de evangelizadores. Então, nós temos que cada vez mais nos aprimorar, né? Atender cada vez mais a tornar a casa espírita cada vez mais útil. E o Esperança e Fé, como modelo, eu espero como modelo, pelo menos eu tenho como modelo, né? Sempre vai ser observado por outras casas. E aí o Esperança e Fé, tendo como patrono José Marques Garcia, é uma responsabilidade imensa, né? Claro que eu considero ele o patrono do movimento espírita francano, na verdade. Nós da USE consideramos isso, temos ele com muito carinho, muito respeito, né? Ele, e aí, consequentemente, José Russo e outros companheiros, baluartes do movimento espírita, porque hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, as pessoas idosas que fundaram o Centro Espírita, elas foram da Mocidade Espírita do Esperança e Fé, que é a MEF. Eu participei da MEF, a dona Irene Naves participou da MEF, e aí vai, né? O Marinho participou da MEF, o Valentim participou da MEF, olha quantos centros que eu já falei. E quantos? Então, assim, o exemplo dessa casa espírita sempre vai ser pedido. Tem uma frase do Herculano Pires, que eu gosto muito, que diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Tem uma outra frase que é do Divaldo, que também é muito bonita. O centro espírita é o forte, colocado na terra desértica, para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. Meus irmãos, eu quero agradecer imensamente a oportunidade do aprendizado. Toda vez que a gente é convidado para conversar, na verdade falar, né? Falar, porque vocês mais ouvem, vocês não falam nada, e mesmo por causa da dinâmica. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Eu sou extremamente grato. Eu me lembro, assim,
nitidamente de coisas lindas que aconteceram comigo no Esperança e Fé. Eu me lembro de onde hoje é a cozinha. Hoje a cozinha é a salinha do passe. Entre essas duas existia uma sala ali do passe, não sei se todos lembram disso, mas a gente entrava ali, eu era muito novinho, e a dona Termutes, eu não vou lembrar o nome das pessoas agora, mas a dona Termutes eu me lembro muito bem. A dona Termutes me dando passe, e aquele som, agora as pessoas vão até sorrir, onde a gente vai dar o passe, e a gente tem um hábito, né, quando a gente vai fazer as orações, acaba saindo aquele som. E eu lembro disso, assim, nitidamente. Eu era muito novinho, tinha meus 4, 5 anos, e eu ficava com os olhos abertos, olhando naquela imagem que existia, eu não sei se existe ainda, ou se está guardada, onde tem uma pessoa dando passe na outra, numa foto. E eu lembro, isso é muito antigo, hein, gente? Eu tô com 45 anos. Mas eu lembro com tanto carinho, né, das feiras do livro feito, dos meios de Kardec feito naquele anfiteatro, das reuniões da MEF, do grupão. Então, para mim, realmente, eu vou sempre ter o Esperança e Fé como modelo de centro espírita, e eu espero que vocês conservem isso, porque eu sou muito grato, muito grato. Minha família toda passou pelo centro espírita Esperança e Fé, tivemos várias orientações. Na verdade, a família francana, né, passou e passa pelo Esperança e Fé, sempre esperando esse consolo, aconchego, essa orientação e esse esclarecimento. Eu quero agradecer imensamente a diretoria da casa. Você ainda não vai sair, não. Calma que você não vai sair. Porque eu estou aqui cheia de dúvidas, eu queria qual é a sua dúvida. Mas eu quero 2 questões suas. Jean, será que a mocidade... Não. Estou brincando. Essa que é facinha. Será que a mocidade espírita, a mocidade está fugindo do centro espírita por falta de trabalho? Será que a gente não deveria começar esse trabalho da divulgação do evangelho a partir da evangelização, da pré-mocidade, até mesmo antes da pré-mocidade? Para mim, eu estou te falando como colega que nós somos, Uhum. como membro da AUSE que eu sou. Uhum. Para mim, a mocidade espírita, a evangelização, tinha que pegar, o 99% no suor. Tem que assumir tarefas, sim. Fulano, você vai ter... Eu estou dando tô falando em geral. Uhum. Você tem 4 reuniões na semana, no mês? Ótimo. Uma semana você vai tirar o estudo e você vai... Ou você faz as 4 e arruma outro horário. É que nem a gente fazia educação física. De manhã você estuda, à tarde você vai fazer exercício físico. Vai visitar asilo, vai lavar o centro, vai pintar o centro, vai ajudar no passe, já está na hora, já para um jovem. Pelo menos a distribuição de mensagem, fazer leitura. Assim, eu penso que o jovem precisa fazer isso. Eu penso que o jovem, o movimento espírita, é muito ocioso. Eu ouvi há um tempo atrás, já faz um tempinho, mas vocês querem os jovens para carregar cadeira. Eu vou faltar com a caridade agora, Eu não me lembro, eu estou com 45 anos, eu participei da Mocidade Espírita, eu entrei na Mocidade Espírita, por sinal, na MEF, em 94, e eu já participava do centro, conheci a Mocidade pela primeira vez lá. Eu nunca tive problema em carregar cadeira. E eu nunca tive problema de conversar com um adulto. É isso que eu não entendo hoje, a resistência que existe, talvez de ambas as partes, mas nós precisamos sentar e falar, olha, o que nós vamos fazer juntos? A partir de agora, o que nós vamos fazer juntos? Não, nós temos despesa na casa espírita, você toma aguinha, você toma na cadeira, é muito bonitinha a casa pintadinha, mas peraí, o que vocês vão contribuir? E aceitar sugestões também de trabalho, né? Porque às vezes a gente também não aceita sugestões, mas eu penso que todos os grupos da casa devem participar de atividades que façam suar. Então, se nós temos uma campanha, Alta de Souza, só tem idosos, só tem jovens, só tem crianças, como é que está isso? Está mesclado? As reuniões, como é que está sendo, né? Até pouco tempo, e isso a gente aprendeu com o movimento espírita, as casas espíritas não tinham evangelização nas reuniões à noite. Eu mesmo fui para Esperança e Fé, porque na casa que eu frequentava não tinha mocidade. Hoje nós já temos. Né? Hoje, quem vai tomar conta da mocidade? A pré-mocidade, os adultos? Desculpa, da pré-mocidade, é a mocidade, é os adultos? Então, eu penso que o trabalho é o trabalho que aproxima as pessoas
e mantém as pessoas na casa espírita. Quando você tem amor por aquilo ali, você ajudou a construir aquilo ali, você não larga a casa. Porque você viu aquele tijolinho ali, você deu uma... E outra coisa, eu aprendi isso na minha casa. Quando a gente ajuda a pagar a pintura da casa, a gente não põe o pé na parede. A gente não põe chiclete debaixo da cadeira. A gente não rasga os livros. A gente cuida. Quando sai do suor físico mesmo, ó, dinheiro do bolso, filho. Dinheiro do bolso. Né? Eu tô falando porque nós temos jovens acomodados, como temos adultos acomodados, como as crianças não estão aprendendo, porque tudo é reflexo. Né? Eu não sei se eu consegui responder, mas para mim tem que trabalhar junto. Casa espírita é família. Ah, nós vamos mudar, ó, vai dia da Show, precisa juntar R$2.000. Como nós vamos juntar? Juntos. É melhor que demore conseguir o data show, mas que todos estejam juntos, envolvidos, do que você ganha de alguém, e aí esse data show todo mundo usa e destrói e não sabe quem utilizou. Quem doou. Agora, a última perguntinha. Eu não vou fazer mais nenhuma. Pode fazer, eu estou de férias. Não, mas tem os nossos amigos aqui, até falta educação agora com eles, né? Jean, e agora as nossas reuniões virtuais? O que você tem a dizer? Porque muitos dos nossos amigos que estão aqui conosco, eles não saem mais de casa à noite. Então, nós achamos por bem continuar com a nossa reunião virtual, do Evangelho Virtual, por esse motivo. O que você pensa sobre? Nós temos alguns exemplos na Cidade Franca que, por sinal, eu tenho acompanhado umas. Eu penso que a virtual não deva deixar de existir. Hoje, Tânia, assim, nós não podemos ser hipócritas em dizer que o espírita não tem dinheiro. O IBGE disse que é o movimento que mais possui intelectuais, pessoas que têm vida financeira tranquila, graças a Deus. Isso é bom, porque nos ajuda a progredir. Façamos o quê? Coloca uma câmera dentro do centro espírita, faz a reunião do centro espírita, quem puder ir, vai presencial, quem não puder ir, vai ter a reunião online. Então, nós temos casas espíritas fazendo isso, e eu penso que deva manter as reuniões. Por quê, Tânia? Eu penso assim, que o ambiente do centro espírita é completamente diferente da casa espírita, da casa da gente, né? Não é que eu não estou sendo inspirado, o orador não vai ser inspirado na casa... Não existe isso. Como eu disse, o primeiro centro espírita sou eu. Mas nós sabemos que o amparo que existe dentro de uma casa espírita é completamente diferente. Eu quero acreditar que deva se manter, sim, as reuniões online. Mas voltar para presencial. Porque devagarinho as pessoas... Por que acontece? Ainda, né, eu falo isso, você falou de trabalho, ainda nós ficamos só no nosso grupinho. Então o grupinho não cresce. E aí, porque se o pessoal fala assim, não, nós vamos manter a virtual, mas nós vamos postar para todo mundo. Eu sei que vocês têm feito isso, né, nos grupos do movimento espírita, mas estou falando para a mídia em geral. As pessoas que não conhecem o movimento espírita, essas pessoas não têm acesso. Ela tem acesso à porta aberta do centro espírita. Eu participei da MEF em 94, 95. Né? Com essa bobeira, eu perdi a Congest em 96 porque eu fiquei um ano sem ir. Não sabia nem o que era isso. E por preguiça, a gente tem que reconhecer, menino na época, preguiça, olha onde eu moro na rua Professor Agnello Morato Júnior, por sinal, um dos companheiros da casa. Eu moro aqui, a 10 minutos de Esperança e Fé. E tinha preguiça no domingo de manhã de ir a pé, gasto 10 minutos. Um dia, na minha casa, chegou um saquinho do Alta de Souza, do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu nem conhecia Francisco de Assis. E é a 5, 10 minutos da minha casa também. Eu moro no centro de 5 casas espíritas hoje. Tem 5 casas espíritas em volta da minha casa, que demora de 10 a 5 minutos para chegar. De 5 a 10 minutos. E nesse saquinho tinha escrito lá, Mocidade Espírita, tal lugar. E eu comecei a frequentar o Francisco de Assis. Então, olha, eu moro do lado do Francisco de Assis, nunca vi o Francisco de Assis, que o processo obsessivo, ele é tão sério, que às vezes você passa em frente à casa religiosa e você não vê. Então, se está fechada, fisicamente fechada, dificulta mais ainda. Então, eu acredito que nós temos que retomar as atividades presenciais, sim, e se possível, e nós temos companheiros para fazer isso com muito amor, muito carinho, põe uma câmera lá e fala, ó, essa parte vai ser online, a palestra, o estudo, e é possível, gente. E, de repente, envolver o jovem, porque o jovem tem muita facilidade nessa parte. Não sei se eu consegui
responder. Não respondeu sim, porque eu sempre comento com o pessoal, né? Porque nós estamos levando o evangelho, nós estamos fazendo o culto do evangelho dentro de cada lar aqui. Então, suponhamos, nós estávamos com 20 pessoas, 40 no mínimo estava ali ouvindo Sim, sobre o evangelho. Então, é muito importante, né? por isso que não Isso pode deixar de ter. é verdade. Jean, a gente podia ficar até meia-noite, mas já deu. Gratidão, viu, meu amigo? Eu que Muito agradeço. obrigada mesmo pelos seus esclarecimentos. Foi muito bom, viu? Muito Um beijo obrigado, no minha seu querida. coração, meu amigo. Nossa, muito Ai, obrigado. gente, como é bom, né? Falar sobre a doutrina, pegar uma pessoa entusiasmada, que gosta de falar do movimento espírita, né? E a semana que vem, nós vamos ter o nosso amigo Péricles, que vai falar sobre o trabalho voluntário. A gente sabe que o trabalho voluntário é um santo remédio. Então, nós precisamos descobrir o que é o trabalho voluntário. Então, estão todos vocês convidados para estarem aqui conosco, tá? A partir das 20 horas, no nosso canal, na nossa sala virtual. E agora, já passamos, né, do nosso horário, nós vamos para o nosso momento de vibração do nosso lar, para o nosso lar, para os nossos entes queridos, para os nossos governantes, enfim, Senhor, abençoe a todos os nossos irmãos que aqui não puderam estar conosco, abençoe a cada um de nós, que a nossa semana seja uma semana de muita paz, de muito amor e de muita luz. Seu Adalto, por gentileza. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja. Estamos tendo aí um futuro orador, viu, Jean? Ó, um bebezinho aí querendo já falar. Meus amigos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.